Bom dia, turma. Essa é a nossa aula 4, tá, de matemática. Tentando encerrar esse conteúdo de radiciação logo, para que a gente possa dar início ao de equação de segundo grau. Mas o conteúdo de radiciação é um pouco extenso, principalmente para se ver a distância. Então vai ter, eu acho que mais uma ou duas aulas com o conteúdo de radiciação, para depois a gente começar as aulas de equação de segundo grau. Quase que não vinha. Aí o que acontece? Dando continuidade, então, vamos falar hoje sobre operações com radicais. É o início do início de operações com radicais. Gente, como qualquer outra coisa, radicais também somam, multiplicam, dividem, tá? Aí no caso aqui, hoje, a gente vai ver como é que a gente pode fazer para deixar esses radicais mais simples para os cálculos, entendeu? A gente transforma um radical em um radical menor através do MDC ou do MMC, e só depois disso é que a gente vai somar, ok? Eu vou fazer aqui, eu ia nos cálculos, eu ia deixar os MC já montados, os MD6 já montados, na verdade. Desculpem, eu vou normalizar. As decomposições em fatores primos montadas já. Mas infelizmente, não infelizmente, mas eu acredito que eu acredito que seja melhor para a gente não eu fazer agora no vídeo mesmo, por mais que o vídeo fique maior, até para vocês lembrarem como é que a gente faz, tá bom? Vocês me veem e aprendem na prática olhando, né? Logo em seguida desse vídeo já vai a atividade, tá, gente? Com o mesmo conteúdo. Então prestem bastante atenção, tá bom? E vamos lá. Vejam, a primeira coisa que a gente vai ver é transformando radicais, tá bom? Transformar radicais é escrever o radical de uma forma diferente do que ele já vem escrito. Como assim? Não tem o que falar, vamos fazer. A melhor forma de enxergar isso é fazendo, tá bom? Vamos lá, vamos decompor em fatores primos o número 24. Vou fazer aqui embaixo. 24 é um número par, então ele divide para 2, dá 12. 12 é um número par, divide para 2, dá 6. 6 é um número par, divide para 2, e o resultado é o 3. 3 é primo, só divide para 3. O resultado é 1, acaba aqui, né? Lembram daquele processo de agrupamento do que a gente viu para calcular as raízes usando a decomposição em fatores primos? Pronto, vamos utilizar o mesmo processo aqui, só que de maneira diferente. Como assim? Percebam que dá para agrupar. Aqui a raiz é quadrada, né? Então agrupa de 2 em 2. Percebam aqui que dá para agrupar de 2 em 2 aqui, mas aqui não dá. Aí o que é que a gente vai fazer? É relativamente simples, olha. Qual foi o número que repetiu aqui? O 2, não é? É só isso que você precisa fazer. Aí olha o que você vai fazer aqui em cima, tá bom? O que repetiu não foi o 2, então você põe o 2 do lado de fora. O 2 aqui. Vezes, pontinho, tá, gente? Nem precisa representar esse ponto. Eu gosto de representar para vocês entenderem que é uma multiplicação. Mas não precisa. Raiz, aí você põe a raiz, ó. E qual o índice dessa raiz? O índice dessa raiz é o mesmo dessa. É o índice 2. Ok?
Eita, mas professor, o 2 foi o único que repetiu. O que vai para dentro do radical? Isso aqui, ó. Você vai pegar 2 vezes 3. Você multiplica tudo que sobrou. No caso, o 2 e o 3. Quanto é 2 vezes 3? 2 vezes 3 é 6. Então, o que você põe dentro do radical é o número 6. Esses dois radicais são semelhantes, são iguais, tá bom? E assim que eu transformo este neste aqui, eles são iguais, ok, gente? São radicais iguais. Mas, professor, 6 não tem raiz. Sim, 6 não tem raiz. 24 também não tinha. Por isso que eu posso transformar dessa forma, utilizando o MDC. Tá com dúvida? Pausa aí. Tenta fazer o mesmo exemplo, tá bom? Olha aí. Tá feito aqui. Escreve raiz de 24, raiz quadrada de 24. Tenta tirar a decomposição em fatores primos. E calcula para ver se não dá isso aqui. Tá bom? Vamos continuando. Temos muitos exemplos hoje, tá bom? Vejam aqui. Raiz cúbica de 81. Cúbica, tá vendo? Percebam que se é cúbica, o agrupamento é de 3 em 3, tá? Vamos calcular a raiz cúbica de... Vamos fazer a decomposição do número 81. Espero que o espaço que eu deixei aqui dê. 81 divide para 3, dá 27, que divide para 3, dá 9, que divide para 3, dá 3, que divide para 3, dá 1. Ok? Pode fazer esse cálculo em casa, que você vai ver que é assim mesmo, tá, gente? Aí, olha, eu tenho que agrupar de 3 em 3, não é? Aqui, ó. Eu tenho 3, não é? Para agrupar. Ok? Mas sobrou este 3 aqui, não é? Aí o que acontece? Como fica? O número que ficou do lado de fora é o 3, não é isso? Então, 3 raiz. Aí, olha, o índice é o mesmo, tá? Cúbica. Qual foi o número que sobrou? 3, não foi? Então, 3 raiz cúbica de 3. Agrupamos de 3 em 3, porque o índice é 3. E o que agrupou vem para fora, tá vendo? E aqui, ó, o que sobrou foi o 3, fica dentro da raiz. Tá bom? Vamos fazer outro exemplo. Raiz cúbica de 18. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é a decomposição em números primos, tá? 18 é raiz quadrada, tá? Agrupa de 2 em 2. Raiz quadrada de 18, ó. Quando eu fizer aqui, 18 é par, divide por 2. Dá 9. 9 divide por 3, que dá 3. A gente já tá maduro de saber que 3 só divide para 3. Dá 1. Agrupando de 2 em 2, como fica, gente? Eu tenho 2 3 aqui para agrupar, né? E sobrou esse 2. Então, raiz quadrada de 18, 3, raiz quadrada de 2. Ok? Então, o que eu digo para vocês fazerem é... Pega isso aqui, gente, olha. Percebam, sobrou o número 2, por isso foi para cá para dentro. Refaz. Esse aqui, a mesma, tá? Vai a atividade, é claro. Mas refaçam esse para vocês entenderem como foi que eu fiz. Aí depois você parte para a atividade, tá bom? Vamos dar continuidade.
Agora, falando sobre os radicais semelhantes, tá bom? O que seriam esses radicais semelhantes? São radicais, raízes, que têm a mesma parte de radical, como radical, que é o que está dentro da raiz aqui, tá vendo? No caso aqui, o radical é o 2. E aqui o 32. Aí o que você vai fazer? Você vai ver se ao decompor este aqui, você encontra um 2 também. Porque se você encontrar, esses radicais são chamados de semelhantes, ok? Como é que eu posso fazer isso? A única forma que eu conheço é decompondo o 32. Vamos decompor o 32 para ver o que aparece. 32. 32 é par, divide para 2, dá 16. 16 é par, divide para 2, dá 8. 8 é par, divide para 2, dá 4. 4 é par, divide para 2, dá 2. E 2 só divide para 2. Ok? A gente já decompôs o 32 algumas vezes, então por isso que eu fiz rápido, tá, gente? Vamos agrupá-los. Se eu agrupo a raiz é quadrada, né? Agrupar de 2 em 2. Eu tenho esse com este e este com este aqui. 2 e 2, tá bom? Veja. O que a gente fazia antes? A gente não multiplicava, então continua multiplicando, tá? Quanto é 2 vezes 2? É 4, não é? E o que sobrou aqui foi o 2, ok? Então, se eu quero reescrever raiz de 32, raiz quadrada de 32 é igual aí, ó. Vou afastar a câmera aqui. 4 raiz de 2. 4 raiz quadrada de 2. Percebam, tá? Este daqui, ó, repetiu 2 vezes, esse repetiu 2 vezes. Aí eu multiplico e encontro 4, tá? E aqui, ó, o 2 que ficou sozinho vem para dentro do radical. E percebam que, agora, voltando para o problema original. Raiz quadrada de 32 não só é semelhante a 4 raiz de 2, tá vendo? Não só é semelhante, como também é igual, ok? Semelhante e igual, ok? É assim que a gente descobre, tá bom? São iguais. Vamos fazer outro exemplo. Tem mais 2 exemplos, tá? Esses daqui envolvem grandes cálculos. Então, primeiro aqui, o que é que a gente vai fazer? Vou tentar fazer um de cada cor. Aqui, o espaço é uma folha de ofício, tá? Raiz quadrada de 20, raiz quadrada de 45 e raiz quadrada de 80 são semelhantes? Vamos ver. O que acontece, eu vou pegar aqui primeiro a raiz quadrada de 20. Tá bom? Vamos decompor. Vamos ver quanto dá isso aqui no final, tá? Decompondo 20. 20 divide por 2 dá 10. 2 divide por 10. 10 divide por 2 vai dar 5. 5 só divide para 5, que dá 1. Agrupando 2 raiz quadrada de 5, tá vendo? 2 raiz quadrada de 5, ok? 2 raiz quadrada de 5, não é, gente? Aí agora vamos fazer com o 45.
raiz quadrada de 45. Vamos ver. Ao decompor o 45, o que acontece? Quarenta e cinco termina em 5, então divide para 5, né? Vai dar 9. 9 divide por 3, que dá 3. E 3 divide por 3, que dá 1. Ok? 3 repetiu 2 vezes, então ele vem para fora. Quanto fica? Vamos lá, pensa aí. 3 raiz quadrada de 5. 3 raiz quadrada de 5, ok? 3 raiz quadrada de 5. Podemos perceber aqui já, não é? Que a raiz de 20, que é 2 raiz de 5, e raiz de 45, que é 3 raiz de 5, são semelhantes, não é? Porque ambos têm o mesmo radical aqui, não é? 5 e 5, né? Vamos ver agora se o raiz de 80 também tem essa propriedade. Eita, deixa eu fazer de preto. Raiz quadrada de 80. 80. Divide por 2, dá 40. Divide por 2, dá 20. Divide por 2, dá 10. Divide por 2, dá 5. Que só divide para 5, que dá 1. Percebam aqui já, né, que eu tenho, ó, agrupamentos de 2 e 2. E sobrou o 5. Daqui já pode-se ter a ideia de que é semelhante, não é? Nós vamos ver como fica. 2 vezes 2 vai dar 4, não é, gente? 4. Raiz quadrada do que sobrou, do 5. Temos, então, no final dessa questão, o seguinte cálculo. Qual coisa, põe em tela cheia, tira um print, tá, gente? E refaz o cálculo. Vocês vão ver que dá. Vai ter, ó, raiz quadrada de 20, raiz quadrada de 45 e raiz quadrada de 80. É um quadrado, tá aqui. São semelhantes? Sim, são semelhantes, pois raiz quadrada de 20 é 2 raiz de 5, raiz quadrada de 45 é 3 raiz quadrada de 5, e raiz quadrada de 80 é 4 raiz quadrada de 5. E 2 raiz quadrada de 5, 3 raiz quadrada de 5 e 4 raiz quadrada de 5. Eita. São semelhantes, ok? Porque possuem o mesmo radical, ok? Vamos ao último exemplo de hoje, que só faltou esse, tá? Eu sei que pode parecer um conteúdo muito extenso, mas a base dele é a mesma, tá? Sempre a decomposição em fatores primos e a transformação da fração, tá bom? Vejam, aqui a pergunta é: raiz cúbica de 120 e raiz cúbica de 1875 são semelhantes? Só tem um jeito de fazer, de saber, tá? Decompondo 120 e decompondo 1875. Eu vou fazer isso aqui, eu vou decompor o 120 aqui e o 1875 aqui. E a gente vai fazer uma comparação, tá bom? 120. Em breve, tá, gente? Eu vou estar lançando resolução dos questionários de novo, tá? Para a gente poder tirar as últimas dúvidas de vocês do conteúdo. Para quem tiver dúvida ainda, porque não tenho notícias do nono ano, a única assim que eu vejo mais dizendo ok e tudo mais é Kelly nos depois que eu posto os vídeos.
Espero de verdade que vocês estejam assistindo. Quem estiver assistindo, manda um ok e diz o nome no Classroom. Porque aí facilita para mim, porque muitos têm perfil, mas não tem nome. Entendeu? Eu acho que Maxwell eu consegui, tem nome, Kelly, mas tem gente que assiste e eu não consigo ver o nome, tá? Aí fica difícil para mim saber quem é que tá assistindo. Aí o que acontece? Vocês têm que mandar um ok e o nome de vocês, porque aí fica mais fácil para mim saber quem tá assistindo, ok? Vejam, esta é a decomposição do 120, tá? 120 dividido para 2 dá 60, 60 dividido para 2 dá 30, 30 dividido para 2 dá 15, 15 dividido para 3 dá 5 e 5 dividido para 5 dá 1. Ah, professor, mas aqui eu queria botar o 5. Tudo bem, tá? 15 dividido para 5 dá 3, 3 só divide para 3. Só vai mudar a ordem, tá bom? Não interfere em exatamente nada, ok? Vamos fazer a decomposição do 1875. Pode parecer uma coisa absurdamente grande, mas não é não, tá? 1875 veja, termina em 5, então eu divido para 5. Eu já fiz os cálculos, dá 375, tá bom? Dividido para 5 dá 75. Dividido para 5 dá 5. Dividido aqui dá 15. Dividido para 5 dá 3. Dá 3 aqui e dá 1, né? Você pode perceber, olha, já daqui, ó, que agrupando de 3 em 3, nós temos 3 números 2 e 3 números 5, ok? 3 números 2 e 3 números 5. E o que sobrou aqui, ó, 5 e 3, 3 e 5. Vamos lá. Multiplica aqui, né? 3 vezes 5 dá quanto? 15. 3 vezes 5, 15. Eita, matou a questão, gente. Aqui dá 2 raiz quadrada. Aqui, vou afastar. 2 raiz quadrada de 15, tá vendo? E aqui dá 5 raiz quadrada de 15. 5 raiz quadrada de 15. Esses radicais são semelhantes? Sim, né, gente? São semelhantes. Eles são semelhantes. Então, esses dois aqui são semelhantes. Tá bom? Esses radicais são semelhantes, pois esses daqui são semelhantes. Tá vendo? Isso daqui não é a mesma coisa? Isso aqui é a mesma coisa? Então, são semelhantes. Tá, gente? Aqui, ó. A raiz quadrada desculpem, falta de espaço, tá? Aqui. Raiz quadrada de 120 é igual a 2 raiz quadrada de 15. E raiz quadrada de 1875 é igual a 5 raiz... Opa, desculpa, tá, gente? Aqui o papel fica se mexendo. 5 raiz quadrada. 5 raiz quadrada de 15. Sendo assim, ó, este e este são semelhantes.
ok? Vou afastar aqui. Qualquer coisa eu vou gravar assim. Vocês tiram um print da tela e tentam refazer, tá bom? Gente, é isso, tá? Nosso problema encerra aqui e a aula de hoje encerra aqui, ok? Tá bem? Qualquer dúvida podem me mandar, tá bom? Em seguida, acho que daqui a alguns minutos eu vou estar mandando a atividade, tá bom? Um grande abraço para vocês e